Despejada, mãe solteira revela a proposta inesperada de um milionário para casar com sua tímida. O dia começou com um chamado irritante do despertador, mas a realidade foi brutal. Clara, mãe solteira de Felipe, de apenas 5 anos, teve o ato final da sua luta. As caixas de papelão empilhadas nos cantos da sala eram um claro sinal de que a vida tinha mudado drasticamente. O proprietário irônico a havia despejado e o relógio não parava de rodar. Ela precisava encontrar um novo lugar para morar e rápido. Diante da incerteza e do desespero, suas esperanças estavam aninhadas na risadinha inocente de Felipe. Enquanto andava pela Avenida Paulista, tentando entender como tudo tinha chegado a esse ponto, uma figura alta e atraente surgiu berretente. Era Ricardo, um milionário carismático que Clara certamente nunca teria imaginado encontrar. Um sorriso que brilhava como as luzes da cidade. Ele se aproximou. "Desculpe te interromper, mas eu precisava falar com você", disse com a. Ricardo precisava de uma esposa para garantir uma herança, e ela, por sua vez, poderia obter a estabilidade que tanto desejava para Felipe. Casamento de conveniência. A mente de Clara girou com a ideia. Mas quem era Ricardo realmente? O brilho nos olhos dele escondia segredos que Clara não conseguia decifrar. Enquanto ponderava, o peso da responsabilidade batia forte no peito. As lembranças da sua infância e os erros do seu passado passaram como um filme. Ela hesitou, mas não por muito tempo. Era uma oportunidade única, talvez a única chance de construir um futuro seguro para seu filho. Conforme os dias passavam, Clara observava atentamente Ricardo. Ele tinha um charme enigmático, mas também uma dor escondida. Em momentos de vulnerabilidade, Clara via flashes de tristeza em seus olhos, como se estivesse lutando contra demônios internos. Ele compartilhava histórias de sua vida, mas nunca as partes mais sombrias. Isso a deixava inquieta. O que ele escondia? Então, a namorada de Ricardo, uma mulher que parecia saída de um filme de terror, apareceu. A ameaça pairava no ar. Com um sorriso que era qualquer coisa menos amigável, ela começou a persegui-los, deixando Clara em alerta constante. O que era apenas uma parceria de conveniência lentamente evoluía para algo mais complexo. Clara sentiu seu coração se apertar a cada nova ameaça, cada nova mensagem de texto maldosa. Durante uma discussão acalorada, a verdade sobre o passado de Ricardo finalmente surgiu. Clara ficou perplexa, seu mundo virando de cabeça para baixo. Era um segredo que poderia destruí-los. E agora, o que fazer? Proteger o filho ou arriscar-se por um amor que ainda não sabia se existia? Os laços de conveniência pululavam, enquanto a possibilidade de um amor verdadeiro piscava como um farol distante em uma noite tempestuosa. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Clara estava em um turbilhão. O segredo sobre o passado de Ricardo ecoava em sua mente, enquanto ela tentava juntar as peças de um quebra-cabeça emocional que parecia fora de controle. O silêncio pesado entre eles era como uma bomba relógio prestes a explodir. O que ele realmente havia escondido? As perguntas se acumulavam, uma após a outra, sufocando qualquer vestígio de esperança. Ricardo a olhava com intensidade, mas Clara sentia a distância crescente, como se um abismo os separasse. Clara, eu não queria que você soubesse assim, ele disse, a voz tremendo. O que está acontecendo, Ricardo? Você precisa me contar tudo agora, ela exigiu, o coração batendo forte no peito. Ele respirou fundo, os olhos se desviando. A luz da sala piscou, como se a própria eletricidade estivesse com medo do que viria. Então, tudo aconteceu em um instante. O celular de Ricardo apitou, quebrando o silêncio opressor. A mensagem que surgiu na tela fez o sangue de Clara gelar. Você acha que pode escapar de mim? A polícia está de olho em você. As palavras foram como um soco no estômago. O mundo pareceu parar. Que polícia? O que ele havia feito? Clara se sentiu em queda livre, o ar faltando em seus pulmões. Ricardo, o que está acontecendo? A voz dela estava aguda, cheia de desespero. Ele mordeu o lábio inferior, buscando as palavras certas, mas a expressão em seu rosto dizia tudo. Aquela dor escondida não era apenas dele. Era um peso compartilhado. E ela começava a entender que a proposta de casamento não era apenas sobre segurança, mas uma armadilha. Sem saber o que fazer, Clara olhou para Felipe, que brincava no canto, alheio a toda a confusão. Aquela inocência estava prestes a ser atingida por uma tempestade. Precisamos ir, ele disse por fim, a determinação em seu olhar contrabalançando o medo. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais ele me tinha contado? Onde vamos? Ela questionou, a ansiedade crescendo. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Era a namorada de Ricardo. Mas não era só isso. Ela não estava sozinha. Um homem robusto a seguia, com a expressão de quem tinha algo a provar. Eu sabia que você estava se metendo em problemas, Ricardo. Ela gritou, o tom de sua voz preenchendo a sala com veneno. Você não pode se esconder para sempre. O clima ficou elétrico. Clara sentiu o pânico correndo por suas veias. Ricardo, o que está acontecendo? Ela repetiu, ajudando a si mesma a seguir a onda de caos. Ele parecia perdido, uma sombra do homem que ela conhecera. O sorriso dele agora se esvaíra. Eu não queria isso para você. Não queria que Felipe estivesse aqui. As palavras dele eram balas no ar. Fuja! Clara gritou, puxando Felipe, que estava em choque. Com um movimento rápido, ela segurou a mão dele e começou a correr, a adrenalina guiando. Mas a porta da frente se fechou com força. A figura robusta pusera-se entre eles e a saída, obstruindo seu caminho. O medo tomou conta de Clara. Por favor, não machuque meu filho! Ela implorou, a voz carregada de desespero. E assim, no clímax desse pesadelo, Clara se virou para Ricardo, esperando respostas. Mas em vez disso, viu a lágrima escorrendo pelo rosto dele. Desculpe, Clara. Eu não sabia que a situação tinha chegado a esse ponto. Sua voz era um sussurro quebrado em meio à tempestade. A realidade estava desmoronando ao redor deles. Que segredos estavam trancados no fundo de tudo isso? Você vai ter que escolher logo, Clara. O homem robusto uivou, e naquela fração de segundo, o que era um casamento de conveniência virou um jogo mortal. Clara parou, o coração aos pulos, e se perguntou,
em quem ela realmente podia confiar. Era isso que ela queria para Felipe? As incertezas pareciam querer engoli-la, e a pergunta fervilhava. Agora, para onde vamos? Clara estava em um turbilhão. O homem robusto bloqueava a saída, enquanto a namorada de Ricardo soltava risadas sarcásticas. Você realmente acha que pode se esconder com ele? Você não sabe com quem está brincando? A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Felipe, assustado, se agarrou à perna da mãe, seus olhos grandes cheios de medo. É agora ou nunca, pensou Clara, olhando para Ricardo. Fuja! Ela gritou, puxando Felipe, tentando encontrar uma brecha. Mas o homem robusto avançou um passo, os músculos se tensionando. Achou que poderia se atirar na linha de fogo? Isso não vai acontecer. Ricardo estava paralisado, os olhos cheios de pânico. Clara, Sua voz falhou. Ele parecia perdido, uma sombra de si mesmo. Mas o pânico que Clara sentia transcendia a confusão na sala. Por favor, não machuque meu filho, implorou, sentindo o nó na garganta apertar. Então, algo inesperado aconteceu. A namorada de Ricardo começou a rir de maneira estridente, rompendo a atmosfera pesada. Não acha mesmo que a única razão pela qual ele se aproximou de você foi por compaixão? Olhe ao seu redor. A raiva dela subiu, tintando suas palavras com veneno. Você é só um peão na partida que ele está jogando. As palavras dela ressoaram como um eco na mente de Clara. O que ela queria dizer com isso? Antes que tivesse a chance de pensar, um grito vindo da entrada a fez congelar. A porta se abriu e uma mulher entrou, com um olhar decidido e mãos trêmulas. Clara mal teve tempo de absorver a imagem. Era Maria, sua melhor amiga, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, você precisa ir agora! O que você não está me contando? Os olhos de Maria encontraram os de Ricardo e uma expressão de reconhecimento e horror tomou conta dela. Aquele é o Ricardo que você disse ter encontrado. O milionário? O tom dela era frenético, quase desesperado. Clara só conseguia pensar no que Maria poderia saber. O que ela sabia que tornava tudo ainda mais complicado. A namorada de Ricardo observava, uma expressão de raiva crescente na face. Quem é você para meter o nariz onde não é chamado? Maria não hesitou. Clara, você não entende? Você pode estar em perigo. A família dele... Os olhos de Clara se arregalaram. Família? Que família? Ela sentiu a cabeça girar. Você sabe algo sobre ele, gritou, observando a reação de Ricardo. Ele parecia murchar, como se um peso enorme tivesse caído sobre seus ombros. É por isso que você estava tão misterioso? O nó apertou ainda mais, uma pressão quase insuportável. Não é isso que você está pensando. A voz de Ricardo tremia, mas Clara não queria ouvir. Você mentiu para mim, desde o início. A traição do homem que parecia tão perfeito estava se revelando. E, de repente, tudo começou a fazer sentido. Os segredos dele não eram só sobre proteção, mas sobre um mundo que ela nunca quis fazer parte. Saiam da minha frente! A namorada dele bufou, avançando, mas Clara estava tão focada em Ricardo que não percebeu que o homem robusto se movia para bloquear Maria. Sem pensar, ela empurrou Felipe atrás dela, enfrentando a ameaça. Mas antes que pudesse reagir, Maria disparou. Ricardo, você precisa escolher de quem você realmente está ao lado. Você está fazendo sua escolha agora. E então, o telefone de Ricardo apitou novamente. Clara mal olhou e viu a mensagem que fez seu coração parar. Está tudo perdido. O trato foi quebrado. O que você fez? As palavras eram como um soco na barriga. Que trato? O que ele escondia de verdade? O caos explodiu em sua mente e ela finalmente percebeu.
toda a segurança que ele havia prometido estava prestes a desmoronar. Enquanto Clara tentava juntar os pedaços, o homem robusto deu um passo à frente. É hora de decidir, Ricardo. E você não tem como escapar. Clara olhou para ele e depois para Maria, os olhos cheios de dúvida. Até onde tudo isso ia? Quem era realmente Ricardo? E o que mais estava escondido por trás de um sorriso sedutor? Ela precisava saber a verdade antes que fosse tarde demais. Clara estava em um estado de pânico. O homem robusto bloqueava a saída. A namorada de Ricardo soltava risadas carregadas de desprezo. E o coração dela pulsava como um tambor em desespero. Maria, sua melhor amiga, tinha acabado de entrar. E seu olhar desesperado por respostas só aumentava a tensão. Clara, você precisa ir agora! Maria gritou, sua voz cortando o ar pesado da sala. A situação aqui é muito pior do que você imagina. Os olhos de Ricardo estavam cravados nos dela, enquanto a namorada dele se preparava para atacar. O que você sabe? Clara exigiu, sua voz tremendo de nervosismo. Maria hesitava, mas finalmente balbuciou. A família de Ricardo. Eles têm um passado sombrio. Há mais do que apenas dinheiro nessa história. Clara olhou para Ricardo, que parecia mais uma sombra. O que ela quer dizer com isso? A pergunta saiu como um sussurro. Ele mordeu o lábio inferior, com os olhos cheios de um medo que antes não havia percebido. Por favor, não acredite no que ela diz. Antes que ele pudesse terminar, a namorada de Ricardo avançou, seu rosto vermelho de raiva. Você não pode simplesmente sair do que fez. Ele não pode se esconder de você, porque ele é parte disso. O tom dela estava saturado de veneno. Parte do quê? Clara gritou, a frustração assumindo o controle. Ela nunca havia se sentido tão perdida. A verdade parecia prestes a rasgar a sala em pedaços. Então, o telefone de Ricardo apitou novamente e seu rosto empalideceu. Ele olhou para a tela e Clara pôde ver o pânico em seus olhos. Ricardo, o que está acontecendo? Ela perguntou de novo, incapaz de conter a intensidade em sua voz. É difícil de explicar, ele gaguejou, olhando para as duas mulheres. O homem robusto se aproximou e Clara não conseguia mais distinguir quem era realmente o perigo. Ricardo estava prestes a falar, mas Maria, percebendo a tensão crescente, gritou: É um aviso, Clara! Eles não são apenas pessoas ricas. Eles estão envolvidos em coisas pesadas. Se desfaça dela agora, Ricardo! A namorada dele gritou, como um animal acuado. Clara sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? Que coisas? O homem robusto a interrompeu, avançando de forma ameaçadora. Vai ser melhor para você se manter longe desse tipo de drama. Ele não vai te proteger. Clara piscou, estupefata e com medo, olhando para Ricardo, que parecia em conflito. Então, em um movimento inesperado, Ricardo se virou para o homem, os olhos cheios de determinação. Eu não posso seguir com isso. Eu amo Clara. Suas palavras ecoaram, e Clara sentiu o chão sob seus pés tremer. O que isso significava agora? Você está disposto a arriscar tudo isso? A deixar tudo para trás? O homem riu, embora sua expressão fosse de puro desprezo. Clara viu a dúvida nos olhos de Ricardo, e isso a rasgou por dentro. Ele estava tão envolvido que não sabia como escapar. Amor? Isso é uma piada. A namorada de Ricardo disparou. Ele não sabe o que você realmente é, Clara. Você é apenas uma peça no nosso jogo. Chega! Clara gritou, ignorando o círculo de desespero à sua volta. Antes que ela pudesse processar completamente, uma explosão de luz iluminou a sala, ofuscando-a.
A energia elétrica falhou e o cheiro de fumaça começou a preencher o ar. Ouvia-se gritos de fora, empurrando a realidade na direção de um caos absoluto. O pânico que tomou conta da sala parecia mais uma onda de desespero, fazendo seus corações acelerarem em direções opostas. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara percebeu. Os segredos da família de Ricardo, a namorada e até mesmo suas intenções estavam conectados a algo muito mais profundo e sombrio. As faíscas de luz que dançavam pela sala interromperam a conversa, revelando uma verdade horrível. Clara olhou para Maria e a expressão tensa dela dizia que a revelação ainda estava por vir. De repente, num frenesi, Maria puxou algo da bolsa. Você não entende. Isso é maior do que todos nós. Ricardo, você precisa saber. O que você fez não pode ficar assim. O que quer que ela tivesse em mãos irradiava uma aura de temor. Maria, o que você está fazendo? Gritou Clara, enquanto a fumaça se tornava uma barreira entre eles e a saída. O choque da verdade estava prestes a se desenrolar. Eu não sabia que ia ter que fazer isso, Maria disse, o tom de sua voz se quebrando. Ricardo ficou paralisado. E nesse momento, o mundo virou de cabeça para baixo novamente, e tudo o que Clara sabia sobre eles estava prestes a ser exposto. Agora, você vai ter que escolher de quem você realmente é. O homem robusto ressoou, e as palavras se arrastaram, ecoando na mente de Clara. Para onde você irá? Clara estava em um estado de pânico. O homem robusto bloqueava a saída, e a namorada de Ricardo soltava risadas carregadas de desprezo. O cheiro de fumaça invadiu o ar, misturando-se ao medo que tomava conta da sala. O que você está esperando, Ricardo? O homem robusto gritou. Você tem que escolher de quem é a sua lealdade, e a hora de decidir é agora. Clayton, o homem imponente, avançou, os músculos tensionados. Clara sentiu o coração disparar enquanto observava a tensão no rosto de Ricardo. Ele parecia estar lutando contra algo dentro de si, mas o tempo estava se esgotando. A namorada de Ricardo estava em pé, pronta para atacar se ele hesitasse mais um segundo. Mas antes que alguém pudesse agir, uma porta lateral se abriu com um estrondo. Clara se virou, esperando ver mais problemas, mas quem entrou era alguém que ela nunca poderia ter imaginado. Era Helena, a mãe de Ricardo, com um olhar determinado e um semblante de quem já havia enfrentado infernos pessoais. Clara sentiu um frio na barriga. Chega de brincadeiras! Helena gritou, sua voz ecoando pela sala. Você não pode empurrá-lo para essa escolha, Clayton. Ele não pertence a você, não mais. O clima estava tão tenso que era quase palpável. As olhadas rápidas entre a namorada de Ricardo e Clayton mostravam uma mistura de raiva e surpresa. O que estava acontecendo? Você não deveria estar aqui, mãe! Ricardo gritou, revelando um lado que Clara nunca havia visto. Era como se a máscara de confiança tivesse desmoronado, deixando à vista um garoto vulnerável. Helena não hesitou. Precisamos falar agora e imediatamente. Você se envolveu em coisas que nem imagina. O mundo começou a girar. Clara sentiu que havia algo mais profundo e sombrio. O olhar de Helena buscava entendimento na sala, e ela não parecia estar jogando para a plateia. Era uma verdade que Clara tinha certeza de que estava prestes a desvendar. Então, sem aviso, Helena puxou algo de dentro da bolsa. Um objeto pequeno, mas que brilhava à luz fraca. Era um pendrive, talvez? Ricardo, é disso que estou falando! Olhe o que você deixou para trás. O que não me contou. Todo o seu passado. A sala ficou envolta em silêncio.
enquanto Ricardo e a namorada trocavam olhares que pareciam carregar a história de 1 milhar de segredos. Do que você tá falando, mãe? Ricardo perguntou, a voz trêmula, quase desesperada. O homem robusto agora parecia hesitar, sua confiança começando a vacilar. Clara pressionou Felipe contra seu lado, o coração dela batendo pesadamente. O que havia dentro daquele pendrive? O que quebrou a calma do que parecia uma vida perfeita? Você não sabe. Helena insistiu, a voz firme. O que essa família realmente faz, o que o vovô fez, está tudo ali. É a razão pela qual você está sendo perseguido, Ricardo. A revelação atingiu Clara como uma onda. Isso não se tratava apenas de um homem rico, mas de um legado de crimes que poderiam assombrar tudo e todos. O jogo estava mudando, e agora a verdadeira luta estava prestes a começar. A expressão de Ricardo era um misto de raiva e incredulidade. Não, não pode ser verdade. Ele olhou para Clara, desamparado. A última coisa que ela queria era ser arrastada para um mundo de sombras. Por que você não me contou, mãe? Eu poderia ter tomado uma decisão diferente. Helena respirou fundo com uma expressão de dor que Clara reconhecia bem. Eu queria proteger você, mas não podemos nos esconder para sempre. E nesse momento, algo no ambiente mudou. A tensão estava quase insuportável e Clara sentia que cada segundo contava. Seria esse o fim do Ricardo que ela conhecia? De repente, Clayton avançou, interrompendo a conversa. Isso não importa agora! Vamos resolver isso aqui e agora! E antes que alguém pudesse reagir, ele lançou um golpe, atingindo Ricardo, que caiu ao chão. O grito de Clara ecoou na sala, ao mesmo tempo que a visão do pendrive caía, rolando pelo chão. Ela não sabia mais em quem confiar. Seria aquele um desfecho ou apenas o começo de um labirinto mais profundo? Os segredos estavam prestes a vir à tona, e Clara começou a perceber que o que parecia ser uma escolha simples agora se tornava uma questão de vida ou morte. E a verdadeira batalha, talvez, apenas tivesse começado. Clara estava perdida. O golpe de Clayton fez o tempo parar. Ricardo caiu duro no chão, o rosto chocado, olhos arregalados, enquanto a namorada dele apenas observava, um sorriso cruel se formando. O barulho do impacto ecoou pela sala, e o grito de Clara cortou o ar pesadamente carregado de tensão. O que ela deveria fazer? O nó na garganta a sufocava, e o pânico tomou conta de seus sentidos. Ricardo! Ela se lançou à frente, mas Clayton a interceptou com um movimento rápido. Sai da frente! Eu não vou deixar você se aproximar dele. O tom de Clayton era frio e ameaçador, a voz como um açoite. O coração de Clara estava disparado. O que mais poderia acontecer a seguir? Ela olhou para a namorada de Ricardo, esperando que ela agisse, mas ao invés disso, a mulher assistia divertida, como se estivesse em um show. Helena, a mãe de Ricardo, estava no canto, acenando para que Clara ficasse calma. Mas não havia como. Tudo estava desmoronando. Com o pendrive no chão, Clara sentiu uma onda de desespero. O que havia nele? O que poderia mudar tudo? Você precisa saber o que está acontecendo, Clara. Helena pediu, tentando se aproximar. Era como se tudo estivesse girando em torno de si mesma. Cada movimento parecia um eco distante, enquanto Clara tentava entender. A voz de Maria, sua melhor amiga, era apenas um sussurro em meio ao caos. Clara se virou para Ricardo, que tentava se levantar. Você está bem? O desespero nela era palpável.
Ele balançou a cabeça, mas a expressão dele dizia outra coisa. A dor estava lá, mas não era só física. Havia algo muito mais profundo. Algo que ele não tinha revelado. Você não entende, Clara. O que aconteceu aqui vai além de nós. É a minha família, ele gritou. E o pânico estourou em seu olhar. O homem robusto avançou, mas Helena se colocou na frente, uma ferocidade surpreendente nos olhos. A família dele? Você sabe que isso não é uma questão de lealdade, mas de sobrevivência. A voz dela explodiu. A tensão subiu. Era evidente que havia muito mais em jogo. Clara não conseguia processar todas aquelas informações. Seu coração batia acelerado. De repente, algo estranho aconteceu. O pendrive começou a piscar. Uma luz intermitente e um sinal sonoro rápido, como se estivesse se aquecendo. Todos na sala pararam, os olhos fixos no pequeno objeto. O que está acontecendo? Clara sussurrou, seu corpo tenso de expectativa. Clayton olhou para Helena e depois para o pendrive. Sua expressão mudou instantaneamente. O que você fez, Ricardo? A voz dele estava mais alta, mais intensa. Você não deveria ter ativado isso. E antes que Clara pudesse entender, uma explosão de luz iluminou a sala. Todos caíram para trás, o som de algo quebrando. A fumaça tomou conta do ambiente, preenchendo cada espaço. Clara sentiu o calor da explosão, o alarido à sua volta. O pânico tomou conta e ela agarrou Felipe com força, puxando-o para baixo, tentando protegê-lo. Então, enquanto a fumaça se dispersava, alguém gritou: "Ele está vindo!" A porta da sala se abriu violentamente e um grupo de homens armados entrou, todos com expressões ameaçadoras. O coração de Clara parou. Eles eram parte de algo muito maior e agora estavam ali, prontos para levar todos para um lugar escuro e desconhecido. "Ricardo, o que você fez?" Clara conseguiu sussurrar enquanto tentava entender que a vida que conhecia havia se transformado em um pesadelo. A verdade estava mais próxima do que ela pensava, e cada olhar, cada movimento indicava que os segredos estavam prestes a ser revelados, de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. E ali, no meio do caos, com a fumaça ainda se dissipando, Clara percebeu que precisaria fazer uma escolha: ficar e enfrentar as consequências ou tentar escapar com Felipe, antes que tudo se tornasse ainda mais perigoso. A tensão era palpável, o futuro deles estava em jogo, e agora tudo se resumia a uma única pergunta: o que realmente estava por trás das paredes daquela sala? Clara estava perdida. O golpe de Clayton fez o tempo parar. Ricardo caiu duro no chão, o rosto chocado, olhos arregalados, enquanto a namorada dele apenas observava, um sorriso cruel se formando. O barulho do impacto ecoou pela sala e o grito de Clara cortou o ar pesadamente carregado de tensão. O que ela deveria fazer? O nó na garganta a sufocava. E o pânico tomou conta de seus sentidos. "Ricardo!" Ela se lançou à frente, mas Clayton a interceptou com um movimento rápido. "Sai da frente! Eu não vou deixar você se aproximar dele!" O tom de Clayton era frio e ameaçador, a voz como um açoite. O coração de Clara estava disparado. O que mais poderia acontecer a seguir? Ela olhou para a namorada de Ricardo, esperando que ela agisse. Mas, ao invés disso, a mulher assistia, divertida, como se estivesse em um show. Helena, a mãe de Ricardo, estava no canto, acenando para que Clara ficasse calma. Mas não havia como. Tudo estava desmoronando. Com o pendrive no chão,
Clara sentiu uma onda de desespero. O que havia nele? O que poderia mudar tudo? Você precisa saber o que está acontecendo, Clara. Helena pediu, tentando se aproximar. Era como se tudo estivesse girando em torno de si mesma. Cada movimento parecia um eco distante, enquanto Clara tentava entender. A voz de Maria, sua melhor amiga, era apenas um sussurro em meio ao caos. Clara se virou para Ricardo, que tentava se levantar. Você tá bem? O desespero nela era palpável. Ele balançou a cabeça, mas a expressão dele dizia outra coisa. A dor estava lá, mas não era só física. Havia algo muito mais profundo. Algo que ele não tinha revelado. Você não entende, Clara. O que aconteceu aqui vai além de nós. É a minha família. Ele gritou, e o pânico estourou em seu olhar. O homem robusto avançou, mas Helena se colocou na frente, uma ferocidade surpreendente nos olhos. A família dele? Você sabe que isso não é uma questão de lealdade, mas de sobrevivência. A voz dela explodiu. A tensão subiu. Era evidente que havia muito mais em jogo. Clara não conseguia processar todas aquelas informações. Seu coração batia acelerado. De repente, algo estranho aconteceu. O pendrive começou a piscar. Uma luz intermitente e um sinal sonoro rápido, como se estivesse se aquecendo. Todos na sala pararam, os olhos fixos no pequeno objeto. O que está acontecendo? Clara sussurrou, seu corpo tenso de expectativa. Clayton olhou para Helena e depois para o pendrive. Sua expressão mudou instantaneamente. O que você fez, Ricardo? A voz dele estava mais alta, mais intensa. Você não deveria ter ativado isso. E antes que Clara pudesse entender, uma explosão de luz iluminou a sala. Todos caíram para trás. O som de algo quebrando. A fumaça tomou conta do ambiente, preenchendo cada espaço. Clara sentiu o calor da explosão, o alarido à sua volta. O pânico tomou conta e ela agarrou Felipe com força, puxando-o para baixo, tentando protegê-lo. Então, enquanto a fumaça se dissipava, alguém gritou: "Ele está vindo!" A porta da sala se abriu violentamente e um grupo de homens armados entrou, todos com expressões ameaçadoras. O coração de Clara parou. Eles eram parte de algo muito maior e agora estavam ali, prontos para levar todos para um lugar escuro e desconhecido. "Ricardo, o que você fez?" Clara conseguiu sussurrar, enquanto tentava entender que a vida que conhecia havia se transformado em um pesadelo. A verdade estava mais próxima do que ela pensava, e cada olhar, cada movimento indicava que os segredos estavam prestes a ser revelados de uma forma que eles nunca poderiam imaginar. A tensão explodia, e então tudo mudou. Ricardo, levantando um pouco a cabeça, olhou diretamente para Clara, e em um momento de clareza, gritou: "Eu não sou quem você pensa que sou." Clara arregalou os olhos. As palavras dele cortaram através da fumaça como uma faca. "Eu sou parte de algo muito maior, mais perigoso do que você já imaginou." Enquanto ele falava, a expressão de Helena se transformou. Um sorriso de satisfação surgiu em seu rosto. "Finalmente, você se decidiu, meu filho." A reação dele foi tão intensa que Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. "Essa não é a sua família? Tem certeza de que você é seu filho?" A namorada de Ricardo riu, um riso que fazia os pelos da nuca de Clara se eriçarem. "Isso não é uma questão de lealdade. É a questão de suas raízes." De repente, ela se aproximou, e cujos gestos eram carregados de poder. Clara nunca tinha visto um olhar como aquele.
Era um olhar que fazia a respiração dela falhar. E a confusão tomou conta. Clara não sabia mais em quem confiar. Ricardo poderia estar brincando com a própria vida dele. O que ele realmente sabia? E se isso tudo fosse um jogo? O que mais ele ocultava? Então, Clayton, sem avisar, puxou um objeto do bolso, uma foto. Ele mostrou para todos. E Clara teve a sensação de que seu mundo estava caindo em pedaços. Era a foto de um lugar que ela conhecia, mas também de algo que não fazia sentido. A culpa que você carrega, Ricardo, vem do seu legado. Os homens armados começaram a avançar. O coração dela batia descontrolado. Agora Clara via que a verdadeira batalha não era só por segurança, mas por revelações que mudariam tudo. Os segredos estavam emergindo e uma nova ordem de lealdade estava prestes a se estabelecer. A pergunta que queimava na mente dela era simples: em quem ela poderia realmente confiar? E no eco feminino de uma risada distante, Clara fechou os olhos. O pânico estava apenas começando. Clara estava em choque. Ricardo se erguia lentamente, suas palavras ainda ecoando. Eu não sou quem você pensa que sou. A tensão na sala era palpável. Os homens armados ameaçavam o ambiente. E a certeza do que estava prestes a acontecer parecia iminente, como um tsunami se aproximando da costa. O olhar de Clara se revezava entre Helena, a mãe de Ricardo, e a namorada dele, enquanto Clayton, com seu ar imponente, observava tudo com um sorriso de satisfação, como se tivesse um plano em mente. Então, de repente, o estrondo vindo de fora fez todo mundo parar. A porta se abriu com força e um grupo de pessoas entrou na sala, gritando e armadas. A confusão se instaurou de imediato. Clara olhou para Maria, seus olhos transmitindo uma mistura de desespero e expectativa. Era um momento surreal, mas o pior estava prestes a ocorrer. Ricardo gritou, quase desesperado: Não! Eles não podem estar aqui! Um dos novos arrivistas, um homem de cabelo desgrenhado e olhar frenético, apontou para Ricardo. Você pensou que poderia escapar da nossa marca? Voltou para casa e agora é hora de acertar contas. Uma onda de desespero atravessou a sala. Clara mal conseguia acompanhar as informações. Que marca? Que contas? Então, em meio ao caos, Ricardo, ainda no chão, começou a se levantar, revelando algo que estava escondido em seu bolso. Uma pequena caixa metálica ilustrada refletiu a luz fraca da sala. Parem! Esse é o único jeito de resolver isso! Ele gritou com uma intensidade que fez os homens armados hesitarem brevemente. Mas o homem de cabelo desgrenhado não estava convencido. Você sabe o que acontece com traidores, Ricardo? Ele rosnou, avançando. A hora de pagar chegou! Uma fração de segundo depois, tudo aconteceu ao mesmo tempo. O homem lançou-se sobre Ricardo. A caixa voou de suas mãos e algo brilhou no ar antes de colidir com o chão. Um estalo superou o grito de Clara e em um instante tudo mudou. Uma explosão, não de luz, mas de som, ensurdecedora e devastadora. Clara caiu, atordoada, e a poeira começou a se espalhar pela sala. O caos se transformou em gritos e correria. Ricardo estava na linha de fogo, e a verdade sobre ele começou a se desdobrar como um rugido de tempestade. Segredos que ele guardou com tanto zelo começaram a emergir, e Clara compreendeu que ele não havia apenas mentido sobre a vida dele, mas algo ainda mais profundo estava perdido nas sombras do passado. Ricardo, o que você fez? Ela gritou, com a voz tremendo, enquanto se esforçava para se levantar
e encontrar Felipe. O menino estava em um canto, assustado, e Clara correu para ele. As luzes da sala piscaram, e a confusão era palpável. Fragmentos de conversa preenchiam o ar. Traição, a marca e o mais insidioso de todos. Você nunca deveria ter voltado. Clara sentiu-se cheia de adrenalina e angústia. O olhar de Ricardo, um misto de culpa e determinação, a cercava. Se eles souberem a verdade sobre nós, todos nós estaremos mortos. E ali, em meio à fumaça e ao pânico, a realidade parecia partir o coração dela. O passado de Ricardo não era apenas manchado, era uma armadilha mortal. Então, um clarão ofuscante cortou a escuridão, e a figura de Helena sobressaiu, a mãe de Ricardo, com uma expressão de revelação e raiva. Você deveria ter me ouvido, Ricardo. Agora estamos todos em perigo. As palavras dela ecoaram, explodindo como um estalo de um chicote. E naquele momento, Clara percebeu que aqueles segredos se entrelaçavam com a própria segurança de Felipe. Foi quando, de repente, um grito cortante partiu o silêncio. Larguem minhas coisas! Porque, do nada, uma mulher apareceu entre a multidão, com uma energia frenética. Clara conhecia aquela voz. Era Miriam, a irmã de Ricardo, uma figura que havia sido mencionada em sussurros e conversas furtivas. O que ela estava fazendo ali? O que mais estava oculta? Clara se virou, incredulidade em seu olhar. Miriam, o que você está fazendo aqui? E, naquele instante, Clara percebeu que o que antes parecia uma história simples de amor e traição era uma complexa teia de alianças, segredos e intrigas. E entre o ruído da confusão e a desordem, a verdade começou a se revelar, e uma única pergunta pairava no ar. Qual era o verdadeiro plano de Ricardo? E qual o papel de Miriam neste jogo mortal? A resposta estava mais próxima do que poderiam imaginar. E assim, o tempo parecia estar se esgotando, com a sensação opressiva de que tudo estava prestes a desmoronar. Clara sentia o coração aos saltos. A presença de Miriam na sala era como um raio em um dia ensolarado. Miriam, você não deveria estar aqui! Ela gritou, a voz dela saindo trêmula, enquanto uma onda de perguntas furiosa a invadia. O que aquela mulher tinha a ver com tudo aquilo? Eu preciso falar! Miriam disparou, seus olhos apanhando a tensão no ar. A verdade precisa vir à tona, e é mais perigosa do que você pode imaginar. Antes que pudesse continuar, Clayton, com um brilho maligno no olhar, avançou, mas Helena, com uma determinação feroz, se interpunha entre ele e o que quer que estivesse prestes a acontecer. Temos que sair, agora! A voz desesperada de Clara ressoou na sala, mas o medo se lhes apoderava. Os homens armados se aglomeravam, ocupando cada centímetro do espaço como sombras ameaçadoras. Ricardo! Clara exclamou, sua voz se quebrando, enquanto tentava fazer sentido da cena. Ele estava no chão, pálido, mas determinado, e seu olhar agora passava de surpresa para algo mais sombrio. Diga a verdade! A sala estava envolta em uma nuvem de fumaça e tensão, mas não havia tempo para mais. Com um movimento rápido, Miriam se aproximou de Clara, segurou seus ombros e olhou diretamente em seus olhos. Você precisa saber antes que seja tarde. Sua vida, a vida de Felipe, estão em risco por causa do que está prestes a ser revelado. Nesse momento, um estalo quebrou a confusão.
A caixa que Ricardo segurava se abriu e uma luz intensa iluminou tudo ao redor. Clara ficou paralisada, o corpo em estado de choque. A luz parecia dançar, pulsando, enquanto vozes ecoavam de dentro da caixa, palavras em uma língua antiga e incompreensível. Não, não ponha isso na frente deles! Clayton gritou, mas era tarde demais. A luz projetou sombras na parede e, de repente, os desenhos começaram a se contorcer, formando figuras de rostos. Rostos que Clara reconheceu de memórias mais sombrias. Familiares distantes que nunca pensou ver novamente. Isso não pode estar acontecendo, Clara murmurou, o aperto no peito se intensificando, enquanto os rostos na luz pareciam gritar torturados. O caos tomou conta da sala e, com lagos de informação se formando em sua mente, tudo começou a girar. Ricardo, o que é isso? Ele a olhava e, naquele instante, o entendimento afundou nela como uma âncora. Eu sou parte de um legado, Clara. A caixa é um portal e o que está dentro dela pode mudar tudo. As palavras dele flutuavam no ar, cortantes, enquanto a realidade começava a se fragmentar. A namorada de Ricardo gritou: "Você não tem ideia do que isso significa. Isso não é só sobre você." O medo passou por todos ali, uma eletricidade palpável, e Miriam, parecendo mais intensa do que nunca, gritou: "Nós não podemos deixar isso nas mãos deles." Um som forte como um trovão irrompeu, e todos na sala se viraram para a porta. Era a polícia! Mas não era a polícia que esperavam. Eram homens em uniformes, mas com a mesma intensidade dos assaltantes que estavam ali, prontos para levar a situação de um jeito ainda mais perigoso. "Ninguém sai daqui!" A voz de um dos homens era firme e implacável. Clara olhou para Felipe, cujo rosto estava pálido de medo, e tudo em sua mente se dividiu. O que estava acontecendo? Antes que pudesse processar qualquer alternativa, um novo choque a atingiu. Miriam puxou algo de seu bolso. Uma chave. Eu sei como usar a caixa. É a única chance que temos. E enquanto as paredes pareciam estar se fechando, algo dentro de Clara se acendeu. Era a hora da escolha. Será que Miriam estava dizendo a verdade? Então vamos, Miriam! O que temos que fazer? Mas antes que as palavras saíssem de seus lábios, a caixa lançou uma luz ainda mais intensa, fixando a atenção de todos. A realidade estava desmoronando ao seu redor, revelando que as maiores ameaças podem estar escondidas nas sombras familiares. E mesmo os laços de amor e confiança podem ser uma ilusão. A única pergunta que ecoava era o que realmente conhecemos sobre aqueles que amamos. E assim, Clara percebeu que a história estava apenas começando. O caos parecia interminável. Clara, com o coração na garganta, olhava ao redor enquanto a fumaça começava a se dissipar. Miriam segurava a chave firme, como se fosse a salvação, mas a tensão crescente drenava a coragem de todos no ambiente. Os homens armados avançavam, símbolos de uma ameaça que Clara jamais poderia imaginar. E ali, no meio de tudo isso, Ricardo tentava se colocar de pé, mas a expressão em seu rosto era de desespero e dor. "Isso tudo é por causa de você! Por sua culpa que estamos aqui!" gritou Clayton, avançando. O confronto era tão palpável que Clara sentiu a adrenalina subir. "Nem pense em se mover!" A voz de Helena era firme, mas a preocupação em seus olhos traiu impaciência e medo. "Eu não sabia.
Ricardo começou, mas a frase se esvaiu antes que o silêncio carregasse suas palavras. Quão longe ele havia chegado? Quais segredos ainda se escondiam atrás daquela fachada de milionário encantador? E no momento em que Miriam decidiu inserir a chave na caixa reluzente, algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa brilhou, cortando a escuridão e jogando todos na sala em um estado de choque coletivo. O mundo girava em volta, um turbilhão de cores e sons que pulsava com uma energia que parecia viva. Clara sentiu o calor da luz acariciar sua pele, como se fosse uma promessa de redenção. Você precisa fazer isso agora! Miriam gritou, e sua voz era a única coisa que penetrava na confusão ao redor. Através dela, podemos descobrir a verdade. Então, num gesto abrupto, Miriam acionou a caixa. Uma onda de energia explodiu, atingindo a todos como um furacão. Clara se viu envolta em memórias, visões de lugares que nunca havia visitado e rostos desconhecidos. As paredes pareciam se fechar, a realidade distorcida entre flashes de algo que parecia uma conexão com o passado. Está funcionando, disse Ricardo, com uma determinação renovada. Ele se aproximou, entrelaçando seu olhar com o de Clara. Acho que podemos mudar tudo isso. Eu não sei se podemos enfrentar o que vem pela frente, Clara disse, o medo se agitando dentro dela. Mas no fundo, uma chama de esperança acendeu. Poderiam finalmente descobrir a verdade de quem eram e como poderiam se libertar do passado. Clayton, agora preso entre o choque e a raiva, gritou ordens para seus comparsas, mas as palavras se perdiam na confusão. Helena, com um gesto rápido, lançou-se em direção à caixa, suas intenções claras. Ela parecia disposta a arriscar tudo, até mesmo a própria vida, para proteger o que ainda poderia se salvar. E o que parecia um fim era, na verdade, um recomeço. Clara olhou para Felipe, que a observava com olhos grandes e confiantes. O pequeno, mesmo em meio à tempestade, sempre havia sido seu refúgio. Ela não podia deixar que o medo ganhasse. Com um suspiro profundo, Clara tomou uma decisão. Vamos enfrentar isso juntos! No exato instante em que as mãos de Clara tocaram a caixa, uma onda de luz a envolveu, unindo todo o grupo em uma corrente de força. Os rostos se iluminavam, sorrisos se formaram, mesmo diante do desconhecido. E então, enquanto Clara se concentrava, uma voz ecoou suavemente. A verdade liberta! A sala pareceu se estabilizar, e a presença dos homens armados começou a se desfazer, como se um feitiço os repelisse. Clara se libertou do peso do passado, pronta para seguir em frente. Mas a última palavra de Miriam ecoou em sua mente. Um último chamado à ação. Um lembrete de tudo que ainda estava em jogo. Assim, com uma luz ofuscante ao fundo, Clara sentiu um aperto no coração. O que havia pela frente? Quais segredos ainda se escondiam nas sombras? Olhando para Ricardo e para todos que a cercavam, ela sabia que, independente do que viesse, eles enfrentariam juntos. E se você quiser saber como essa jornada continua, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Vamos interagir. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.